Olá, seja bem-vindo ao curso de Resistência dos Materiais 1. Eu sou o professor Rafael e estou aqui para te ajudar a entender essa disciplina. Vamos lá? Nessa aula, vamos falar da curva tensão-deformação verdadeira, também chamada de curva tensão-deformação real. Para isso, vamos considerar nosso corpo de prova com um comprimento útil L0, o qual possui uma área de seção transversal A0. Essa amostra está sendo submetida a uma solicitação de tração uniaxial. Como resultado, irá se deformar. Seu comprimento útil passará a ter um comprimento L, maior que L0, e a sua área de seção transversal A será menor que a sua área A0 da configuração inicial. Vamos relembrar o conceito de deformação de engenharia da aula passada. Se ainda não assistiu, recomendo que volte um vídeo para que fique mais fácil o entendimento do que vamos tratar aqui. Bom, voltando à deformação de engenharia, podemos entendê-la como um somatório de pequenas variações do deslocamento, todas em relação ao comprimento útil inicial. Manipulando a expressão, vamos chegar à forma conhecida, onde a deformação de engenharia é a variação entre o comprimento atual e o comprimento inicial, dividido pelo comprimento útil inicial. Se a gente pensar que esses estágios intermediários na deformação são tão pequenos que podemos considerar como infinitesimais, então podemos escrever como uma integral de dl sobre L0, variando de L0 a L. Como L0 é constante, então voltamos à forma da deformação de engenharia. Bom, agora vamos olhar sobre a ótica de deformação verdadeira. A diferença aqui é que na deformação de engenharia consideramos a variação percentual do comprimento em relação ao comprimento útil inicial, ou seja, um valor fixo de L0. Agora, na verdadeira, o valor de referência será o comprimento instantâneo. Dessa forma, podemos escrever na forma de somatório também. A deformação verdadeira também pode ser escrita na forma de integral. Vamos ver que agora não temos mais o L0 constante, e sim um L que varia dentro do intervalo L0 a L. Resolvendo a integral e usando as propriedades logarítmicas, chegamos à equação de logaritmo neperiano de L sobre L0. Vamos voltar à equação da deformação de engenharia e fazer uma manipulação matemática para que podemos descrever a deformação verdadeira em função da deformação de engenharia. Então chegamos que E mais 1, ou seja, deformação de engenharia, é igual a L sobre L0. Voltando na equação da deformação verdadeira, teremos que a deformação verdadeira será igual a Ln de E mais 1. Ainda falando da deformação verdadeira, essa análise é válida se considerarmos que o volume é constante. Então, o volume V0 é igual ao volume V, ou seja, o comprimento útil inicial vezes a área inicial é igual ao comprimento instantâneo vezes a área instantânea. Reescrevendo, podemos chegar nessa relação. E aí verificamos que podemos escrever a deformação verdadeira, tanto em função da deformação de engenharia, quanto do comprimento ou da área. Vejamos. Agora falando em termos de tensão. A tensão de engenharia, como vimos anteriormente, vai ser a relação entre a força aplicada e a área da seção transversal resistente inicial. Já a tensão verdadeira vai relacionar a força aplicada com a área instantânea. Mas vamos ver como escrever a tensão verdadeira em função da tensão de engenharia. O primeiro passo é pegar a forma e multiplicar por 1, que é a mesma coisa que multiplicar por A0 dividido por A0. Fazendo uma manipulação nas frações, vamos ver que A0 sobre A é a mesma coisa que E mais 1. Veja, também percebemos que F sobre A0 nada mais é do que a tensão de engenharia. Então, a tensão verdadeira é igual à tensão
de engenharia que multiplica a deformação de engenharia mais 1. De forma resumida, vamos ter o seguinte quadro. Vamos olhar no gráfico como fica essas equações. A curva tensão-deformação verdadeira fica mais elevada e mais curta do que a curva tensão-deformação de engenharia. Isso acontece porque agora consideramos a área instantânea, a qual vai diminuindo. Como a tensão verdadeira é igual à força sobre a área instantânea, então reduzindo a área, a tensão aumenta. Essas formas são válidas somente até o limite de resistência à tração, quando se inicia o empescoçamento da amostra. Existem algumas correções e previsões para o restante da curva, mas isso será tema de outras aulas voltadas para os ensaios de tração mais especificamente. Percebemos também que na região elástica praticamente não há alteração entre as curvas e a equação de Hooke pode ser usada da mesma forma. Na região plástica podemos aproximar o comportamento da curva usando uma equação de potência, onde relacionamos a tensão com a deformação, a qual é influenciada por dois parâmetros, K e N. Essa equação é conhecida como equação de Roloman para o encurramento ou endurecimento por trabalho plástico, onde K é o coeficiente de resistência que quantifica o nível de resistência que o material pode suportar e N é o coeficiente de encurramento e representa a capacidade com que o material distribui a deformação. Para calcular esse coeficiente, geralmente adotamos 5 pontos na região plástica uniforme e aplicamos uma regressão de potência diretamente ou uma regressão linear, usando as propriedades logarítmicas. Como o vídeo está ficando um pouco longo, vamos deixar esses cálculos para uma aula de exercícios. Assim, a gente finaliza essa parte de propriedades mecânicas. Nessa aula, falamos da curva tensão-deformação verdadeira e a relacionamos com a curva tensão-deformação de engenharia. E apresentamos também os coeficientes da equação de Roloman, K e N. Por essa aula foi tudo. Continue acompanhando os vídeos e até mais.